outro método para nós estabelecermos o volume que deve ter um reservatório para distribuição de água é o método da chamada adução descontínua. O nome do método já diz que a adução, o processo de chegada de água no reservatório, ele ocorre numa faixa restrita do dia, aqui das 5 da manhã, mais ou menos, até esta reta horizontal, até cerca de 18 horas do dia. Então aqui, uma vazão constante que se mantém numa faixa horária, eixo X, do dia. E a linha formada por pontos vermelhos é a linha da vazão que é demandada do reservatório para abastecer a população, certo? Então, este comportamento, esta sinuosidade, varia muito segundo o tipo da cidade, médio, grande porte, industrializada, pessoas que fazem refeições em casa ao meio-dia ou não. Bem, então nós temos aqui as duas curvas, a curva do consumo, sinuosa, e a adução, numa faixa horária do dia, vazão constante. Mesma vazão do método anterior, 409 metros cúbicos por hora. Bem, esta referência aqui é fazer com que coincida o bombeamento com o período de maior consumo. Então, o período em que a vazão demandada é mais elevada está coincidindo com o período em que a água chega ao reservatório. Isto faz com que o volume do reservatório seja menor. Minimizamos o investimento inicial. Contudo, num projeto real, nós temos que encarar uma realidade. Operar um sistema de bombeamento nesta faixa horária do dia, eu estou pagando uma energia mais cara do que se eu operasse em período noturno, por exemplo. Uma consideração a ser feita em projetos reais. Vamos ver aqui estas duas curvas representadas na figura. As colunas 1 e 2 são idênticas à do método anterior. Coluna 1, faixa horária do dia, consumo. Coluna 2, a vazão que é demandada hora a hora. Coluna 3, o somatório acumulado da coluna 2, o consumo acumulado. E aqui a adução acumulada. Então, durante a madrugada, não temos adução, o bombeamento está parado. Esta vazão, 409 metros cúbicos por hora, começa às 6 da manhã. 6 da manhã e se mantém até um determinado horário da tarde, onde ela atinge aqui 4.908 metros cúbicos aduzidos ao reservatório. Aí a adução cessa e o volume acumulado se mantém até a meia-noite. Tal como fizemos no método anterior, na quinta coluna, nós fazemos o diferencial da adução acumulada coluna 4 menos o consumo acumulado da coluna 3. Se nós atentarmos para o maior valor, se nós atentarmos para o valor negativo mais elevado, e aqui na coluna 5 o valor positivo maior, nós podemos daí estipular o volume necessário para a reservação. Ao pé da tabela, o volume do reservatório é o maior valor positivo menos 730, ou seja, somando 1.598 metros cúbicos. Volume do reservatório para que tenhamos no mesmo exatamente a água que é demandada pela população no dia de maior consumo. Bem, vamos representar agora alguns elementos, algumas colunas, duas colunas desta tabela, nós vamos representar graficamente. Nós temos a linha de adução em vermelho. A vazão aduzida é 0 até às 6 da manhã. Aqui o horário, por exemplo, o horário 7 está entre os dois tracinhos.
assim como o horário 9, certo? Então, aqui o horário em que começa a vazão dos 409 metros cúbicos por hora, que é mantida até de tardezinha. Adução acumulada. E a curva sinuosa é o consumo acumulado. Nada mais é do que lançar aqui no gráfico os dados da coluna consumo acumulado da tabela. Bem, então, vamos ver como fazer a determinação pelo gráfico daquele valor que foi explicitado, considerando os dois valores indicados por asterisco na tabela. Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste. Esta linha preta muito fina aqui, ela deveria começar pegando a prumada deste ponto vermelho, que é quando começa a adução. Eu deveria subir e é neste ponto, indicado aqui pelo mouse, que esta linha deveria estar começando, um pouquinho mais para a direita. E estendendo-se esta linha, paralela à linha de adução, nós podemos aqui fazer a leitura daqueles dois valores numéricos indicados por asterisco na tabela anterior, os 868 metros cúbicos e os 730 metros cúbicos. Então, estes dois valores nos levam à determinação do valor necessário para que o reservatório tenha exatamente o volume demandado pela população. Repito, eu vou fazer um ajuste. Esta linha mais fina é uma linha paralela à linha de adução vermelha, que começaria exatamente neste ponto, nesta mesma prumada. Eu farei esse ajuste. A ver se temos algo ainda a fazer de considerações. Aí já viria outro método. Então, este aqui é o método quando a adução é descontínua. Era isto.